Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, boa noite a todos. Apesar de todos que estavam aqui em plenário, eu estava lendo aqui, mas estava também atento ao que o secretário estava dizendo. Então, eu pontuei algumas coisas aqui. Quanto à licitação do carro, do seguro, segundo de 270 mil para 27 mil, não sei quais são as coberturas que seriam de acordo com os mesmos valores. Gostaria também, quanto à conta do patronal, na questão dos 8%, é importante lembrarmos que precisa ser revista o que é recolhido para um instituto, porque senão ele não sobrevive mais. Já deveria ter feito isso lá atrás. Infelizmente, não foi feito e acredito que não há tempo mais para esperar. A realidade é complexa sim. Só que talvez os grandes responsáveis de estar complexa, desde do governo federal até o municipal, são os próprios governantes, os próprios legisladores, né, que deixaram a chegar a esse ponto, porque era quem tem a competência de fazer com eficácia, com moralidade, com legalidade, né, com ética. Então, tem toda essa questão, mas precisamos olhar para frente e não para trás. Não podemos deixar de olhar no retrovisor para podermos saber o que é certo e o que é errado daqui em diante. Quanto à questão do percentual, me preocupa quando se diminui a questão, diminuir o percentual, mas dele real. Porque, de repente, você pode diminuir um percentual da lei de responsabilidade fiscal de 50%, 51% para 48%, mas você criando terceirizações. Nas terceirizações, esses funcionários que trabalham para a empreiteira, o que acontece? Ele não é somado como folha. Então, pode ser algo que fique camuflado e, às vezes, em alguns momentos, dando brecha para que o Poder Executivo possa fazer, às vezes, contratações que talvez não devessem em algum momento. Quanto ao custeio de aluguéis, eu acho louvável, né, é muito importante a diminuição na questão de aluguéis, porque era um absurdo. Eu vejo que ainda há espaço para diminuir muito mais. Nós temos condições, mas desde que alguns recursos sejam para investimento, e não, às vezes, também colocar em algo que possa ser tampado o sol com a peneira. Quanto ao asfaltamento, nós não podemos, todo mundo sabe, do problema que eu tive com o Rêmulo Aloísio sobre a questão da gestão dele. Mas também a gente não pode deixar de ser justo, né? Louvável o prefeito se está executando, mas não podemos deixar de colocar e falar que esses recursos vieram na gestão anterior. Quem conseguiu foi o gestor anterior. Nós apenas estamos executando, né, as obras com recursos que foi conseguidos na gestão anterior. Quanto aos 1.200 quilômetros de zona rural, é importante que esses trabalhos sejam feitos para manter, mas também até que ponto, com a dificuldade que tem o município, é de se contratar mão de obras no valor que foi contratado para a questão de zona rural. Isso, às vezes, nos assusta. Quanto à questão da saúde de remédios, e eu já vou incluir a questão das rescisões, que eu acho um absurdo,
que essas rescisões não tenham sido pagas? Porque a maioria das pessoas que precisam receber as rescisões, esses recursos é para eles comprar, adquirir alimento, produtos de primeira necessidade, remédios. E outra, eles prestaram o serviço. Quando se presta um serviço, assim que termina, o correto é receber. E, infelizmente, já vai fazer um ano, e dentro de um ano, o que se foi conseguido fazer até R$ 2.000. Eu não posso deixar de manifestar aqui e repetir que se nós fizéssemos o dever de casa, eu tenho certeza que poderia não ser todas as rescisões estar pagas, mas a maioria delas estariam pagas e também funcionários públicos não estariam recebendo da forma que está. Eu tenho ofício aqui, de 8 de março, onde diz o seguinte: a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, em atenção ao requerimento do vereador José Luiz das Graças, aprovado em sessão ordinária, realizada no último dia 6, respeitosamente, solicita que Vossa Excelência as seguintes informações a respeito dos servidores municipais: posição atual dos pagamentos de vencimentos atrasados, cronograma de pagamentos futuros, se haverá pagamentos parcelados em 1, 2 ou 3 chamadas, com suas respectivas datas, em caso positivo. Havendo parcelamento nos pagamentos, haverá comunicação das datas das liberações dos pagamentos, dando ciência aos servidores? Eu não recebi a resposta deste ofício. E isso nos assusta, porque, até onde eu sei, hoje, se eu não estiver enganado, foi pago até R$ 2.500, tanto dos servidores da ativa, quanto do Instituto, aqueles que não são vinculados. E eu não posso deixar de falar nesta casa, mais uma vez, que se compras fossem feitas buscando fazer uma compra vantajosa para o município, como foi feito nesta que o excelentíssimo secretário nos colocou aqui a par, eu tenho certeza que a situação do nosso município seria muito melhor. Não só por questões de compras. Se gastou 170 mil com Intel. Eu não entendo que nas condições que nós estávamos para poder fazer pagamento de servidores públicos, se possa dar prioridade à Intel. É louvável que, quando há possibilidade, dê condições de subsidiar recursos para o esporte, para o futebol. Agora, não podemos tirar da boca do servidor, daquele também que aguarda para receber uma rescisão. Então, às vezes, me colocaram numa situação aí esses dias, em condição que eu sou o culpado de muitas coisas, inclusive chegou nesta casa aqui hoje, que eu sou o culpado pela questão do não desmembramento de terrenos, a qual não é verdade. O que foi feito, a regulamentação, para que a cidade não se tornasse um bairro Mediterrier, um jardim, tanto do Jardim Europa, quanto também do Jardim das Paineiras, e vários outros bairros, que pudesse fazer as construções todas desordenadas. Então, isso precisa ser feito, foi feito com a responsabilidade de todos os vereadores, funcionários da prefeitura, que se preocuparam com essa parte.
Agora, nós não podemos fazer com que os recursos públicos não sejam utilizados com eficiência, com eficácia, deixando a cidade em condições difíceis. Porque eu entendo que as pessoas estão cobrando porque elas não estão satisfeitas como deveriam. Então, eu gostaria de deixar isso aqui muito claro, que os meus posicionamentos aqui jamais foram para prejudicar o município, mas sim para protegê-lo. Quanto à questão dos terrenos, que ultimamente tem utilizado para colocar, às vezes, os vereadores como responsáveis dos não pagamento das folhas pelos terrenos, na qual eu tive a oportunidade de participar numa reunião esta semana com mais de 30 funcionários que têm rescisões para receber, e disse lá, se o projeto estiver nesta casa com um projeto que dá amparo jurídico para fazer os pagamentos das rescisões e dos funcionários públicos, o artigo onde diz que o valor da venda será destinado para isso, com amparo jurídico e lei que ampara, tem certeza que todos os vereadores votariam favorável. O que nós não podemos é ver uma cidade onde se tem gastado mal os recursos públicos, ou grande parte deles, e aí você votar a venda de terrenos onde você está sabendo que não será aplicado. Tá? O que eu queria dizer era isso. Tá bem? Eu acho que é um apanhado de tudo, mas não podemos fazer algo que venha do Poder Executivo de forma não verdadeira quanto a questão de venda dos terrenos casalada com o pagamento dos servidores. E nós não temos uma lei que ampara isso. Se ela chegar junto e estiver dentro da própria lei, eu acho que é possível.